sido fácil, nem pelas notícias que nós recebemos a nível internacional, nem pelas notícias que recebemos aqui da Igreja. Sabemos que temos irmãos doentes, sabemos também que morreu o bebê, nós também esperávamos que acontecesse, mas é sempre difícil. E de facto, tem sido uma semana de algumas tristezas, não é? E a gente, já da outra vez, quando foi em Paris, e nós sentimos isso, não é? Sentimos muito de perto, e sentimos na Bélgica. Há quem ponha no Facebook, mas estamos a esquecer daquelas pessoas que estão em África, que morrem à fome, dos refugiados da Síria. A verdade é que estamos a tocar no nosso coração. E quando nos afeta mais diretamente. Hoje soubemos que estava lá o Josué, não é? Já nos toca mais. Estava lá uma pessoa conhecida. Eu conheço várias pessoas que estavam em Bruxelas nessa altura. A minha sobrinha está em Bruxelas. E a gente fica a pensar assim, puxa, isto é perto de nós, não é? E de facto faz todo o sentido a Semana Santa, faz todo o sentido esta semana que nós estamos a viver, não é? No meio destas situações faz todo o sentido nós olharmos para aquilo que Deus nos tem a dizer. Faz todo o sentido perceber o que era o ministério de Jesus. Faz todo o sentido perceber porque é que Jesus exerceu o seu ministério, com quem é que Jesus exerceu o seu ministério. Se tivéssemos ficado por velhos saberes, hoje não tínhamos Jesus, não tínhamos este conhecimento. Eram apenas os judeus. E nós temos estado a estudar, como vocês sabem, o Evangelho de Lucas, não é? E as pessoas que falaram nos dias anteriores, apesar de não ter vindo, algumas sei por inerência familiar, outras sei porque vi na internet, já falaram sobre o capítulo 6. Nós vamos falar sobre o capítulo 7. E vamos também tentar perceber um bocadinho o que é que isto tem também a ver com a Semana Santa, o que é que isto tem a ver com o dia de hoje, o que é que isto tem a ver com o facto da última ceia. Vamos tentar perceber um pouco disso. E eu vou só dizer aqui, eu não sei se alguma vez já falámos, se calhar o pastor já falou da Galileia. Nós vamos estar na cidade de Cafarnaum, quase podemos fazer um bocadinho o périplo do Ministério de Jesus. Estamos na cidade de Cafarnaum, onde no fundo, aparentemente Jesus está a habitar. É no fundo o centro da atividade de Jesus. Ele saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, e Cafarnaum, não sendo longe, fica a cerca de 35 km, depois não seria longe, na altura se calhar seria um pouco mais longe, sobretudo se fossem a pé, não é? Sabemos também, engraçado, que não era um centro, era uma cidade simples. Para o tempo dos romanos, era uma cidade que não tinha os principais edifícios romanos. Aliás, acho que foi há uns anos atrás descobertos. Era uma cidade sem grandes edifícios. Ou seja, não tinha coliseu, não tinha aqueles edifícios tipicamente romanos. Provavelmente era uma cidade habitada por pessoas de baixos recursos, simples, pescadores. Havia pequenas fábricas. Obviamente que não escapavam aos impostos romanos, como já vimos quando a Xana falou, os cobradores de impostos, eles não escapavam, era uma zona de cobrança de impostos, era uma zona comercial e social na época, porque era uma zona de cobrança. É curioso que era uma aldeia modesta, e apesar de ser uma aldeia modesta, era um sítio de facto coletor de impostos, continha uma alfândega, e tinha uma guarnição romana, porque vamos falar de um centurião romano, não é? E é engraçado que Jesus, ao fixar a residência em Cafarnaum, e engraçado também, alguns dos discípulos que ele chamou eram de Cafarnaum, nomeadamente Pedro e André, eu sou o irmão André, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e Mateus, também era daí. E é engraçado também que a gente já viu isso, já vimos antes de iniciarmos, antes de Lucas 7, que ele também já tinha feito alguns milagres e já tinha realizado alguns prodígios. Ensinar nas sinagogas já, aos sábados, já também falámos sobre isso, já tinha expulsado demónios, um demónio no homem, e hoje vamos ver mais algumas coisas, e depois vão acontecer mais algumas coisas até em Cafarnaum. Curiosamente, esta cidade vai ser amaldiçoada por Jesus, pela sua falta de fé, e recusa e arrependimento. E vai desaparecer, e depois mais tarde é descoberta, não é? E por isso eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Lucas 7. Não tínhamos a Bíblia. Vamos ler Lucas 7, 1 a 17. Lucas 1, 7
entrou em Cafarnaum. Havia ali um oficial do exército romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, quase a morrer. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou ir ter com ele alguns anciãos dos judeus para lhe pedir que fosse curar o seu criado. Ao chegarem junto de Jesus, pediram com insistência que lá fosse e diziam: este oficial merece que lhe faças isso, porque estima o nosso povo e foi ele quem mandou construir a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o oficial mandou uns amigos ao encontro de Jesus para lhe dizerem: Senhor, não te incomodes que eu não mereço que entres na minha casa. Foi por isso que me julguei digno de ir ter contigo somente. Basta que digas uma palavra e o meu empregado ficará curado. Também eu tenho os meus superiores a quem devo obediência e soldados a quem dou ordens. Eu digo a um que vá e ele vai. Diga a outro que venha e ele vem. E eu digo ao meu empregado: faz isto, e ele faz. Ao ouvir estas coisas, Jesus sentiu admiração por aquele homem. Voltou-se para a multidão que ia atrás dele e disse: fiquem sabendo que ainda não encontrei tamanha fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E quando os enviados do oficial romano chegaram à casa dele, viram que o doente já estava curado. Continuando no versículo 11. Depois disso, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando estava à porta da cidade, viu que passava um funeral. O morto era o filho único de uma viúva. Ia muita gente com ela no funeral. Ao ver a viúva, o Senhor teve pena dela e disse: não chores. E aproximando-se, tocou no caixão. Os homens que o levavam pararam. Jesus disse então: rapaz, eu sei que sou eu quem te diz, levanta-te. Nisso o rapaz sentou-se e pôs-se a falar. Jesus entregou-o à mãe. Ficaram todos muito impressionados e davam glória a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós. Deus veio visitar o seu povo. E toda a Judeia e regiões vizinhas, e por toda a Judeia e regiões vizinhas correu a fama do que Jesus tinha feito. Assim, palavra do Senhor. Também sabemos que são dois episódios um pouco diferentes. E no fundo, este episódio relata um pouco da relação que Jesus quer ter connosco. Em relação, aqui temos a descrição, por um lado, da cura de um servo de um centurião e, por outro lado, a ressurreição de um filho de uma viúva. Curiosamente, duas personagens diferentes, uma não judia, o centurião era não judeu, e outra com uma situação de que consideríamos uma situação de vida complicada, não é? Uma viúva no tempo de Israel era complicado, não é? Eram mulheres que ficariam sempre dependentes de outras pessoas, e se ela tinha um filho, ela estava dependente daquele filho que tinha. Se ele morreu, ela ia ficar na miséria. Mas vamos começar pelo primeiro episódio e vamos olhar um bocadinho, e vamos, se calhar, analisar mais um episódio do centurião. E que existe, só para vos informar, também existe, no caso deste relato do centurião, da cura do empregado do centurião, existe um relato semelhante a Mateus 8. É curioso, o primeiro que é curioso é que o centurião não se apresenta perante Jesus. Ele manda aos anciãos judeus falarem com Jesus. É curioso também que há um discurso direto que parece que é o centurião que está a falar, mas não é o centurião que está a falar. São pessoas que ele enviou para falar. E se forem ver o texto de Mateus e de Lucas, reparem que o de Lucas é mais minucioso na descrição do episódio. Quando vemos no versículo 2, e vamos olhar, por isso é que eu gosto que mantenha a Bíblia aberta, para nós olharmos para o texto, o centurião, o que é que motiva o centurião a ir ter com Jesus? O centurião estava triste porque tinha um empregado que estava quase a morrer. Estava muito doente, estava quase a morrer. E é curioso, ele era o chefe e estava preocupado com um empregado que estava quase a morrer. E é engraçado que nós, se calhar era uma pessoa muito importante, se calhar ele é que sabia fazer as coisas e o centurião, se ficasse sem ele, não ia saber. Não parece. Eu acho que este centurião tinha um amor muito
muito genuíno para aquele empregado. Muitas vezes há os empregados que estão nas casas, até são quase como família. Provavelmente este empregado seria para o centurião quase família. Então ele tem um amor genuíno pelo aquele empregado e não queria que ele morresse. E este é o que motiva ele procurar Jesus. É o amor que ele tem, é o amor que ele tem para aquele empregado saber que ele pode ser curado por Jesus. E depois há aqui um ato de fé. Ele tem fé, se nós vemos no versículo 3, tem fé que Jesus é a pessoa que pode curar. Reparem que nós estamos no início do ministério de Jesus. Ainda já tinham ocorrido alguns milagres, mas não tinham ocorrido assim tantos milagres. Mas ele já sabia, já reconhecia dentro dele próprio, que a pessoa que podia curar aquele seu servo, a quem ele amava, era Jesus. E se formos ver mais no versículo 6, eu vou saltar aqui do versículo, depois de falar do 4 e do 5, ele tinha a certeza, ele tinha a confiança absoluta que a pessoa que podia salvar o seu servo era Jesus. Ele manda primeiro anciãos a falar, e se repararem que é curioso, e eu vou saltar aqui um bocadinho, é que ele manda os centuriões que puxam o braço à sardinha deles. Ou seja, os anciãos dos judeus, o que é que eles valorizaram na atitude do centurião? É que ele já tinha pago a sinagoga. A gente muitas vezes aqui da igreja, a gente pensa, pá, aquele senhor não pode fazer muito mal, porque é a pessoa que contribui mais para a igreja. Foi exatamente o pensamento dos anciãos dos judeus. Jesus faz-me esse favorzinho, que até foi ele que fez a construção da sinagoga. Realmente eles são portadores da mensagem do centurião. Eles são portadores da mensagem de fé do centurião, mas não perceberam. Não perceberam que o que importava não era se ele tinha feito a sinagoga. E mais tarde ele envia amigos, ele fala aqui primeiro em anciãos, depois fala que envia amigos, em que ele no fundo diz, ele reconhece de tal maneira o poder de Jesus e reafirma a sua fé, que acha que ele não é digno de o receber na sua própria casa. Curiosamente. E se pensarmos numa aldeia como Cafarnaum, por isso é que fiz a descrição, ele seria uma pessoa importante em Cafarnaum. E muito considerado em Cafarnaum, pelo facto de ter construído a sinagoga. No entanto, ele manda amigos dizer a Jesus que ele não se considera digno de o receber na sua própria casa. Mostra muita humildade. E afirma uma coisa que é um ato de fé. Afirma que basta uma palavra de Jesus para que o seu empregado fique curado. Como é que o centurião sabia isto? A gente, por exemplo, nós agora que olhamos para a passagem, nós sabemos o que é que se passou a seguir. Mas nós temos vindo a estudar cronologicamente o Evangelho de Lucas e estamos ainda no início do ministério. Como é que o centurião sabe? Pela fé. Porque tinha uma fé inabalável. Ele acreditava, tinha confiança absoluta que Jesus era capaz de curar até só com a sua palavra. E curiosamente, Jesus vai reconhecer a sua fé. Quando lemos no versículo 9, ao ouvir estas coisas, Jesus sentiu admiração por aquele homem. E de facto, ele vai reconhecer a fé daquele centurião. A fé daquele homem que não é judeu, que é um não-judeu. E reparem que ele, ao mesmo tempo que o centurião, além de ter uma fé e não ter que Jesus fosse, ele também era um militar. Os militares têm um respeito pelas autoridades, isso vê-se depois a descrição também, e têm sentido, normalmente é o sentido de ver. Mas Jesus não vai reconhecer as suas qualidades enquanto militar, vai reconhecer a sua fé. E que no fundo é um exemplo para cada um de nós. Ele acredita que mesmo Jesus não está à casa dele, que ele pode curar aquela pessoa, basta uma palavra. E depois vamos ver no versículo 10 o que é que acontece. Essa fé é recompensada. Chegaram lá à casa, as pessoas que tinham ido falar com Jesus a dizer que bastava uma palavra, e Jesus reconhece a fé daquele homem.
Quando chegam a casa, quem está curado? O empregado. Provavelmente, eu acredito que nem os amigos, nem os anciãos tinham noção daquilo em que aquele centurião acreditava. Eram portadores da mensagem, mas não compreenderam. Ele provavelmente era um homem bom, de facto, lá em Cafarnaum, era bem conceituado, mas eles não entenderam a mensagem de que Jesus, como centurião, não entendeu. Quando Jesus faz este milagre na vida daquele empregado, responde a uma condição de fé daquele centurião. Porque se nós vamos olhar para o ministério de Jesus, Jesus não fez os milagres só para fazer. Os milagres têm um propósito, os milagres têm um objetivo. E além disso, estes milagres foram descritos no Velho Testamento como profecias também daquilo que iria acontecer e que depois nós vamos ver e que vamos festejar agora no domingo da Semana Santa. E no fundo, Jesus aqui neste episódio também mostra que Deus é todos, incluindo os não-judeus. Porque ele, ao realizar este milagre, está não só a dar saúde ao empregado do centurião, mas também a responder àquela fé daquele centurião. Nós não sabemos o que é que se passou a seguir, nem podemos dizer o que é que o centurião fez a seguir. Sabemos que estes milagres têm um propósito. E curiosamente a seguir é relatado outro episódio, numa cidade que fica a cerca de um dia a pé de Cafarnaum. Eu acho que tantas não consegui perceber se é cronológico, se não é cronológico, se foi logo a seguir, isto pode não ser necessariamente logo a seguir. Só dizer que o que está descrito da ressurreição do filho da viúva é a primeira ressurreição que Jesus faz, o primeiro milagre de ressurreição que Jesus faz no seu ministério. E está apenas relatado em Lucas, portanto não há mais nenhum relato desta. Curiosamente há uma diferença de forma, mas não de fundo. Quando se apresenta este episódio da viúva de Naim, já não tem a ver com uma condição de fé, mas sim o que é que motivou Jesus a salvar a ressuscitar aquele filho. Foi amor e misericórdia por esta viúva. Nós sabemos que a condição das viúvas naquele tempo era uma condição muito má. Então, se não tivessem família, ainda pior ainda, era filho único e tinha morrido. Jesus está a entrar na cidade e vê um funeral a passar. Eu consigo imaginar o amor e a misericórdia que ele sente para aquelas pessoas, para aquela viúva. O identificar-se com a dor daquelas pessoas. E muitas vezes quando nós vamos a funerais, nós identificamos com a dor das pessoas que estão ali. Podemos não estar a viver aquela dor, e mais aquelas pessoas que já passaram por determinadas situações que identificam-se. Jesus identificou-se com aquela dor, foi muito humano ao ponto de se identificar com a dor daquela viúva. Uma enorme compaixão. E é engraçado, se vocês repararem, é um contraste em relação à ressurreição de Lázaro, porque Lázaro era amigo de Jesus. E portanto, ele, ao ressuscitar Lázaro, há de facto ali uma proximidade. Aquela pessoa ele não conhecia, ele viu-a, sentiu compaixão por aquela pessoa. Lázaro era diferente, porque ele conhecia a família, conhecia as irmãs, e ressuscitou Lázaro, inclusive ele chorou. E engraçado que a primeira coisa que ele faz ao encontrar esta viúva é consolar esta viúva. Não chores. E depois toca no caixão. Há esta também de procurar tocar. E vai ressuscitar o filho desta viúva. E no fundo esta compaixão é a compaixão que Jesus mostra ao longo do seu percurso, do seu ministério, por todas as pessoas que se passam por ele. É um grande exemplo para nós. Também em termos de como é que nós reagimos às situações das outras pessoas. Como é que nós acompanhamos as pessoas que necessitam de
nós e que necessitam de cada um de nós. Dois milagres diferentes, duas situações diferentes, mas vemos um propósito de Deus. Deus cura o empregado do centurião, um não-judeu, cuida da viúva, uma mulher que estaria numa situação muito difícil se aquele filho morresse. Ele morreu, se não tivesse ressuscitado. No fundo, toda a obra de Jesus, toda esta obra, tem como propósito a manifestação e a exaltação da glória de Deus. Isto no sentido em que estes milagres não são feitos por acaso. São feitos para a manifestação do poder de Deus. Isto podemos ver claramente no resultado dos milagres. Se repararem, muitas vezes, quando falamos no Evangelho, vemos aqui vários resultados. Ficaram todos muito impressionados, versículo 16, e davam glória a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, Deus veio visitar o seu povo. E toda a Judeia e regiões vizinhas, e por toda a Judeia e regiões vizinhas correu a fama que Jesus tinha feito. Os milagres não são sem propósito. Jesus não tem. Os milagres, esta manifestação da glória de Deus tem o propósito do avanço da Boa Nova, a expansão da Boa Nova, o trazer a Boa Nova não só aos judeus, mas aos não-judeus, àqueles que necessitam da sua palavra. É também uma responsabilidade nossa também isso. É manifestarmos a glória de Deus, exaltar o poder de Deus, para que eles venham ao conhecimento desta Boa Nova. E isto é aquilo que nós fazemos quando celebramos também a ceia. E como podemos ver, as manifestações do poder de Deus, quer na doença dando saúde, quer na morte dando vida, em pessoas tão diferentes como o centurião e a viúva, resultam em bênção e fé para muitos. E nós temos que pensar que se hoje acreditamos ou não nos milagres, se acreditamos que ainda são possíveis fazer milagres, eu acredito que é possível. Eu acredito que é possível fazer milagres. Assim como celebramos nesta semana, em especial em domingo a ressurreição, a vida de Jesus, que levou consigo cativos os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. E todos estes milagres são feitos, nós vamos ver esta manhã, são para nos levar à cruz. São para nos levar ao conhecimento de Cristo. E sabemos que, se lemos em Isaías 53:5, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui fala de duas coisas, da vida e da morte, e da cura da doença e da cura. Num sentido mais espiritual. Vimos isto também nestes milagres. Doença, cura, morte e vida. Nós, no sentido espiritual, também fazemos isso. Os milagres são representativos da Boa Nova. E ele fez exatamente para a glória e honra de Deus. Mas, sobretudo, é preciso que nós não nos esqueçamos que precisamos declará-lo. Se com os teus lábios confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Nós precisamos declarar isto, precisamos declarar com os nossos lábios, precisamos declarar quem é este Jesus que nós acreditamos. Este Jesus que fez milagres com um propósito, que era o propósito da cruz. Hoje é um dia especial, em que celebramos e recordamos, sobretudo, a última ceia. E a última ceia hoje nós celebramos como recordação da Páscoa. É engraçado. Depois é um bocadinho dúbio. Que é a grande manifestação da nossa cura e da nossa vida. Ou seja, passamos da morte para a vida. Fomos curados por Cristo. E o que é que nós fazemos hoje? Se quiserem depois ler em casa, é um salmo que eu li hoje e fiquei assim, até bastante, gostei muito do salmo. É o Salmo 116. Uma parte do Salmo 116 diz: como retribuirei ao Senhor todo o bem que me tem feito? Erguerei o meu cálice pela salvação. Invocando o nome do Senhor, cumprirei as promessas que fiz ao Senhor na presença de todo o seu povo. Como retribuirei ao Senhor todo o bem que me tem feito? Erguerei, não se esqueçam qual é o bem principal, Deus tirou-nos da morte para a vida, curou-nos. Erguerei o meu cálice pela salvação. O meu cálice é aquilo que Deus nos dá. Invocando o nome do Senhor, cumprirei as promessas que fiz ao Senhor na presença de todo o seu povo. E eu estava a pensar, quando nós estávamos a cantar aquele hino, Sina Cruz, sempre me gloria. Sabem que às vezes quando nós cantamos há músicas mais bonitas, há músicas mais feias, há músicas mais antigas, há músicas mais recentes.
Às vezes não estamos com muita atenção àquilo que estamos a ler. Quando nós dizemos sim na cruz sempre me glorio. É isto que nós temos que fazer. É isto que nos trouxe da morte para a vida. Assim como a vida viva ressuscitou, assim como curou aquele, foi pela fé. E nós, pela fé, acreditamos, passamos da morte para a vida, através da cruz.